vamos gravar, tá? Aqui, então sejam bem-vindos e bem-vindas ao simpósio temático 16, online, do terceiro Seminário Internacional Áfricas. Esse simpósio está sendo gravado, depois ele vai ser disponibilizado no YouTube, no canal do Grupo Áfricas. Esse simpósio está sendo coordenado pelos professores Mohamed Nadir e Oliveira Adão Miguel, que também são pesquisadores do Grupo Áfricas. Tá? Cada participante com trabalho aprovado terá 10 minutos para apresentar seu trabalho e depois haverá um tempo dedicado para os comentários dos coordenadores, questionamentos e diálogo. O participante poderá compartilhar alguns slides durante a apresentação. Eu vou permitir aqui que vocês compartilhem. Em caso de algum problema, a gente se comunica por e-mail, tá? E eu peço que vocês preencham a lista de presença, que eu deixei o link aqui no chat, e para que depois a gente emita os certificados de participação, tá bom? Tanto de ouvinte como de apresentação de trabalho. Vamos ler aqui o título dos trabalhos que estão aqui nesse simpósio. Vamos aqui, a África, a escravidão no mundo islâmico, o caso do Sudão Central e Ocidental durante a dominação colonial europeia do século XIX, da Camila Oliveira da Silva, as consequências do imperialismo no continente africano, como a partilha da África influenciou nos conflitos intraestatais na Nigéria, da Roberta Lacerda Moura, as relações diplomáticas luso-mamuquinas entre os séculos XVIII e XIX, do professor Mohamed Nadir, Sheikh Anta Diop e a hipótese da diferenciação racial que as pesquisas genéticas dizem, do Márcio Luiz da Silva Paim, e sistema investigativo e corregedor do Bispado do Congo, Angola, no final do episcopado de Dom Frei Manuel Batista, em 1619 e 21, de Alec e Chiro. São esses 5 trabalhos. Então, passo a palavra aqui para os coordenadores, o professor Mohamed Nadir e o professor Oliveira Adão Miguel. Bom dia a todas e todos, espero que estejam bem. Bem-vindos ao Simpósio Internacional de Áfricas. Estamos felizes aqui de dar continuidade aos nossos debates, escutar os vossos trabalhos, e aqui compartilho esse painel com o professor Oliveira Adão, também a quem passo a palavra também para que vai coordenar comigo este painel, e passo a palavra a Oliveira Adão também. Professor Oliveira, pode falar. Sim, professor Mohamed, obrigado pela palavra que me cede. Desde já gostava de felicitar todos os membros que participam deste simpósio. Este evento virado ao nosso congresso tem sido muito frutífero, porque desde o primeiro dia que eu venho participando, e os debates e os recortes do ponto de vista da pesquisa são bastante atraentes e também acabam por trazer várias realidades interessantes sobre o continente africano. E então, para hoje, eu penso que não vai ser exceção, vai ser uma regra. Espero que todo o pessoal que está conosco sinta-se à vontade. É apenas um espaço em que aproveitamos fazer cruzamento das pesquisas, ajudamos uns aos outros a tentar mostrar algum tipo de referência ao caminho que pode ajudar a desenvolver uma pesquisa mais aprofundada e que absorva melhores resultados. E por isso mesmo gostava de dizer que teremos 10 minutos para cada. O professor Mohamed pode ficar com a responsabilidade de contabilizar. Eu cá vou ficar com a responsabilidade de ajudar naquilo que for possível. Por exemplo, o professor Mohamed vai nos mandar o seu e-mail ali no chat. Quem tiver dificuldade de fazer a apresentação, porque a rede está mal, está instável, mande pelo e-mail do professor Mohamed e ele vai abrir a partir do seu computador para facilitar. E também, quem tiver alguma dificuldade de comunicar, porque a rede pode estar instável,
perguntas e respostas, e também com o Mohamed, ele que é o coordenador principal, para então dar sequência do programa. Obrigado, professor Oliveira, Adão, obrigado pelas palavras e, Alô, professor Mohamed. digamos, alô, professor Oliveira, muito obrigado, professor Oliveira, pelas palavras e, digamos, reforço o que o professor Oliveira falou, estejam à vontade, este é um espaço para trocar ideias, debater e cruzar pesquisas, né? Então, vou dar a palavra ao primeiro, desculpa aqui, não estou aqui a ver, peraí. A Camila. A Camila, sim, não está à minha frente aqui. Vou só abrir. Cadê? Camila, A Camila, vamos passar a palavra à Camila. Pode falar, Camila, por favor. Bom dia, eu só vou tentar aqui compartilhar minha tela para poder compartilhar a apresentação. Só um minuto. Vocês podem só me informar se está aparecendo para vocês, por favor. Está apresentando? Ou não? Beleza, Camila, pode avançar, está sim. Pode avançar. Ok, obrigada, gente. Bom dia, meu nome é Camila Oliveira. Sou formada em História na graduação pela UFRJ, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E atualmente eu faço parte do mestrado lá da UERJ, né, História Política. Apesar de eu não estudar a África, especificamente, eu estudo a cidade do Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX. Esse trabalho aqui que eu estou apresentando para vocês, na verdade, ele é parte, né, de um artigo que foi trabalho final de um curso que eu fiz com um professor chamado Alan Cali Pascoal. Ele é professor de História da África, na Rural, né? Ele se tornou um grande amigo e ele sempre falou que esse trabalho tinha um potencial de virar algo a mais. Então, eu resolvi apresentar aqui um seminário para vocês. Dando continuidade, eu vou falar um pouco, assim, de uma forma bem breve, meio que dado o tempo e tudo mais, sobre a escravidão, de que forma a escravidão ajudou, né, o Império Muçulmano a instalar o seu domínio durante a virada, né, durante o século XIX, na região da África do Norte, de que forma isso vai entrar em embate, né, com o colonialismo e toda a questão dos missionários cristãos, especificamente no Sudão, né. O Islã, né, especificamente falando agora sobre o Islã, né, ele, de acordo com a doutrina islâmica, né, Alá, ao criar os homens, ele enviou os profetas para guiá-los, né? E há diversos profetas, e um deles é Maomé, né? E a doutrina islâmica ela é baseada muito em 5 pilares, né? Que é o monoteísmo absoluto, que está muito condicionada à questão da conversão ao Islã, da chamada Shahad. Desculpa também a pronúncia, se sair errado em alguma palavra ou não. Sobre o Salah, que é essa prece ritual realizada 5 vezes ao dia. O Sha'un, que é o jejum de todos os prazeres materiais, desde a aurora até o pôr do sol, durante o 9º mês do ano lunar. O Zakat, que é essa obrigação social da esmola. E o último, que é o Hajj, que é a peregrinação anual à cidade de Meca, né? O Islã ele é muito característico porque ele tem uma comparado ao cristianismo, que ele tem uma tolerância em relação tanto aos judeus e aos cristãos, que são denominados por eles como Al-Qaeda, que são as pessoas do livro, né? Porém, acreditavam que, ao espalhar a sua fé e converter esses povos, os povos politeístas ou idolatras, eles acabariam tendo 2 destinos. Um destino seria a conversão ao Islã ou adeptos da religião tradicional, e esses últimos, muitos poderiam ser jogados ao mundo da escravidão, né? Uma coisa que eu queria deixar destacada agora são essas 3 esferas territoriais, que elas vão ser bem características da dominação islâmica, né? Que é o Daha al-Islam, que é a esfera do Islã,
que trata sobre toda essa população muçulmana em território que vai estar vivendo, né, dado pela ordem moral e política que vai ser implementada pelo Islã. O Dal Ahab, que é a esfera da guerra, né, que vai abarcar todos os territórios que ainda não estão sob o condomínio e o controle do Império Islâmico. E o último é o da Al-Shul, eu acho, né, que é a esfera das trevas, né, e compreende os estados não muçulmanos, mas que o Império mantinha alguns contatos pacíficos, muito mais devido às negociações ou questões do comércio, né. Uma outra coisa que gostaria de falar também é sobre a Dawa, que é o chamado, ou convite, né, que o Islã é uma religião missionária, né, a fé islâmica ela é fortemente baseada na Dawa, e que os muçulmanos deveriam propagar a sua fé, e através disso, essa verdade deveria ser levada ao mundo, e, consequentemente, convertendo aqueles que seriam declarados como infiéis. Nesse processo todo, a gente vai tendo, né, a entrada do Império Islâmico, a partir principalmente do século X e do século XI, na região da África, né? E aí a gente vai começar falando um pouco sobre o mapa em si, para a gente entender de que forma eles conseguiram adentrar nesse território, né? Eles vão ter três caminhos, né, que vão ser feitos. O primeiro vai ser pela costa oriental do Mar Vermelho, que a gente pode ver aqui em cima, né? Eles vão vir pela costa oriental daqui. O segundo caminho a gente vai vendo que é descendo o Rio Nilo, que é literalmente em direção aos territórios hoje compreendendo a região do país do Sudão do Sul. E o terceiro caminho é em direção à região do Maghreb, né, que eles chamavam que é essa região aqui da África do Norte, que são os países hoje da Mauritânia, do Marrocos, da Argélia, Tunísia e Líbia. Né? Essa região do norte da África ela é muito caracterizada nessa época, né, dessa entrada no século XII, mais ou menos, por causa da forte influência do cristianismo, muito dado da antiguidade romana, e de que vocês vão encontrar ali um território que vai ser um pouco, mas não tão suscetível à sua dominação, e vai ter uma certa dificuldade para conseguir chegar lá, né? Essa conquista do norte da África ela aconteceu basicamente, principalmente no final do século VIII, né, com as guerras travadas do Império Bizantino, e essa conquista vai fazendo muito através de características nômades, né? Após o domínio dessa região, a propagação vai sendo feita de maneira bem suntuosa, de maneira bem orgânica, dando relevância muito a essa parte do Maghreb, né? Que é uma característica desses países que até hoje tem forte influência muçulmana, né? Essas tensões sociais e culturais que vão acontecendo do Islã na África, elas vão se intensificando cada vez mais no século XI, por causa de pressão que vão sendo marcada pelas práticas dos outros religiosos em África, né? Nessa intenção de adaptar essas religiões tradicionais em moldes islâmicos que eram muito presentes, né, no Oriente Médio. E uma dessas características é a expansão, né, da escola jurídica do maliquismo, e ele vai tendo uma intransigência perante essas culturas africanas que vão gerando sérios embates internos dentro do Império Islâmico, né? Essa expansão vai sendo feita cada vez mais porque vai ter um embate entre uma vertente de uma escola islâmica que vai focar muito na questão da dominação, em uma dominação, um apagamento ou até a morte, né? O esquecimento dessa cultura, dessas religiões tradicionais, e uma outra vertente de uma escola islâmica que vai focar muito numa perspectiva de assimilação, ou mesmo de conversão, de uma tentativa de diálogo de poder expandir essa fé islâmica, mas através de um processo de, não de aculturação em si, mas de diálogo com as religiões tradicionais, né? Em relação específica a esse território do Sudão Ocidental, que é o que eu vou focar, antes mesmo da influência do Maghreb, de toda essa região do deserto do Saara, essa parte específica do território africano, ele já tem um grande contato com o Império Islâmico desde o século III, que é através da conversão dos chefes dessas cidades comerciais, né? Como eu tinha falado, em toda aquela questão entre a diferenciação entre a esfera da guerra, a esfera da paz e afins, essa primeira onda islâmica
vai chegando no Sudão, mesmo logo no início do século IX, que vai ser marcada pela diferentes e diversas culturas africanas, e dada essa relação comercial entre os comerciantes locais e os negociantes islâmicos, a fé vai também se expandindo, né? E aí a gente vai vindo, né, até o século XIX, que é o início da dominação colonial europeia, mesmo, né, do século XIX, e que aí a gente vai tendo uma imposição, né, cada vez mais dos missionários cristãos, levando a fé cristã e todos esses moldes, essas questões de ordem e de moral cristãos, vão sendo levados para o continente africano agora, nessa perspectiva do neocolonialismo, e de que forma isso vai entrando, né, em embate com essa presença islâmica no território africano, ou mesmo com essas religiões tradicionais que, de algum momento, em alguma forma, elas tiveram contato com o islamismo e fizeram umas novas vertentes, né? Esses missionários, até o final do século XIX, eles são representantes dessa cultura ocidental em África, né? E eles vão demonstrar cada vez mais o desejo de converter os povos africanos ao cristianismo e moldar as sociedades de acordo com elementos culturais que são caracteristicamente ocidentais, né? Eles ensinavam aos convertidos que a vida possuía duas esferas, a esfera secular e a esfera religiosa. E dessa forma eles acabavam destruindo muito essa conexão que era muito característica em África e também do Império Islâmico, que é essa conexão entre a vida religiosa e a vida mundana em todos os seus aspectos, né? E a gente vai percebendo que as autoridades coloniais elas vão começar a produzir uma série de leis e medidas contra essas religiões, que vai ser muito focada no combate à feitiçaria e aos ritos de iniciação de ambos os sexos. E, de outro lado, a gente vai ter um mundo islâmico em África, que já está estruturado, né, devido a todos esses séculos presentes no território, e eles vão ter uma relação cada vez mais, inicialmente, uma relação fácil, né, uma relação mais vai ter mais diálogo com essa dominação europeia cristã, porque muitas dessas autoridades coloniais elas consideravam os islâmicos como os representantes de uma religião mais civilizada em comparação com as religiões tradicionais africanas, de modo que eles vão saber aproveitar mesmo essas estruturas das instituições muçulmanas presentes nos territórios africanos, né? Principalmente no Sudão. Mas, conforme esse tempo vai se passando, a gente vai destacar que vai acabar entrando em choque, em embate, né? Os colonos europeus eles vão ter um receio muito grande que essa islamização do território africano pode gerar uma perspectiva de unificação, uma unificação que poderia contrapor o seu poder, né? O poder de subjugação desses povos, que poderia ameaçar a sua hegemonia. E aí eles vão ser responsáveis pela incitação de diversas desavenças e mesmo revoltas dentro do território sudanês, né? Eles vão ter cada vez mais uma necessidade de que os chefes e os povos desses territórios vão querer ser vistos, almejam ser bem vistos pelos conquistadores europeus e dessa forma pudessem seguir com as suas ordens, né? E muitos desses muçulmanos eles vão entrar contra essa dominação colonial europeia porque vão ver eles como representantes pertencentes à esfera da Azul, né? Eles não poderiam aceitar essa dominação cristã, já que esses povos seriam vistos como infiéis, e logo essa prática não condizia, né, com a moral guiada pela fé islâmica. Apesar desse período ele ser muito marcado pela dominação e pelos embates, ele é um período que a gente vai ter um aumento da prosperidade na questão da conversão islâmica dentro do território sudanês, né? Esses povos tradicionais em África, eles vão ver as vantagens que vão ter em comparação com a fé cristã. Porque a fé cristã estava muito acarretada, nesse momento, com o destruimento de todas as tradições culturais africanas. Um distanciamento cada vez maior e cada Camila, vez mais... Sim? Tenta concluir, Camila. Sim. Tudo bem. Obrigada, professor. E vai ter um distanciamento cada vez maior das suas fés, das suas questões, né? A gente vai ter muito que no final, né, no século XIX, a gente vai ter uma série de leis que vão ser impostas pelo papado no quesito de tentar inibir esse avanço do Império Islâmico no território africano. E dessa forma a gente vai ter cada vez mais embates
nesses territórios, né? Mas já para concluir, né, a gente vai percebendo que a propagação do Islã no Sudão Central e Ocidental ele foi caracterizada pela implementação, graças a esses comerciantes, né, que vão introduzindo nas suas cidades, dentro dos seus povos, através das rotas comerciais, a religião, né? A gente vai ter a entrada do sufismo, que vai ser muito importante para atrair esses povos que têm uma característica muito similar com as religiões tradicionais africanas, e eles viram a oportunidade de converter essa islâmica sem ter necessariamente a necessidade de abandonar seus costumes, os costumes de seus antepassados, e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de melhoria, uma questão econômica em si. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila Oliveira. Peço desculpa interromper, mas temos, acho que, 10 minutos, até houve mais. Não dei conta para contabilizar, mas o tema é interessante, Camila, sobre a questão do Islã, né, na África, né, é um tema bem interessante. Ainda precisa de estudo e você pontuou uma característica muito interessante, que é a questão do sufismo, né? A importância das confrarias, etc., no continente africano, e como esse sufismo moldou, de certa forma, o Islã no continente. E também essa maleabilidade do Islã, né? Essa importância, essa tolerância, etc., que foi capaz. Existem muitos estudos nesse sentido, né? Teses de doutorados que foram feitos aqui no Brasil sobre a questão, né, do Islã no continente africano, no Sudão, etc. Muitas boas contribuições, mas eu queria corrigir uma coisa, Camila. Digamos, as esferas do Dar Solh, as esferas que você citou, Dar Solh não é a esfera das trevas, Camila. Não é. A esfera, digamos, Dar Solh e a esfera da paz, a esfera dos, digamos, das convenções, dos tratados, está a entender? E não é das trevas. É errado isso. Não sei onde é que você buscou essa informação, mas Solh quer dizer paz, está a entender? E, portanto, Dar Solh é, digamos, o território, né, onde houve um tratado, né, de convivência, de coexistência entre o Islã e os outros, né, que podem ser, enfim, politeístas, mas como podem ser de outra religião, está a entender? Então, isso é importante pontuar isso. De resto, sim, é verdade, as esferas são importantes de análise, a esfera Dar Islam, Dar Harb, etc., etc., e Dar Solh. São 3 esferas muito importantes de análise, né? Muito interessante isso. E, sobretudo, aqui mostrar como essa capacidade do Islã, né? Se sobreviveu, mesmo, digamos, no período imperial, né? Da Europa, que tinha como também inimigo era essa expansão do Islã, via como o inimigo, né, etc. Então, vamos dar não sei se o professor Oliveira quer colocar uma pergunta já. Eu dou a palavra ao professor Oliveira também. Professor Oliveira, o som. Ouvido. Não estamos a escutá-lo. Ok, agora está melhor. Agora. Eu dizia que eu faço uma intervenção no final, só para colocar algumas questões. Prefiro tomar nota, né? Eles vão expondo e no final depois fazer essa conversa. Perfeito, professor Oliveira, muito obrigado. Então, passo a palavra agora a Roberta Lacerda Moura. As consequências do imperialismo no continente africano, como a partilha da África influenciou nos conflitos intrastatais na Nigéria.
passo a palavra a Roberta. Por favor, Roberta. Só um momento, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se foi. Tudo certo? Consegue me ouvir bem? Perfeito. Pronto, muito Conseguimos sim, obrigada. Roberta. Em perfeita condição. Bom, meu nome é Roberta Lacerda, eu sou aqui de Salvador, Bahia. Faço o curso de Relações Internacionais aqui na Unijorge. Esse vai ser, no caso, o meu primeiro artigo. Estou um pouquinho nervosa para a apresentação, mas acho que isso é normal. Bom, deixa eu ver se está apresentando aqui. Pronto. Bom, o título do meu artigo é As Consequências do Imperialismo no Continente Africano. Como a partilha da África, ela influenciou nos conflitos intraestatais da Nigéria. Bom, sabemos que o imperialismo ele foi um fator marcante dentro do continente africano, pois ele influenciou diretamente em alterações do modo socio-organizacional, econômico e também na identidade, né, dos povos africanos em si. E é possível enxergar isso e as consequências do imperialismo dentro desse continente. Bom, o país que eu escolhi foi a Nigéria, devido aos acontecimentos que aconteceram após o imperialismo, né? A Nigéria ela passou por vários períodos de golpe militar, também teve alguns massacres de povos étnicos, e eu achei bastante interessante escolher esse país por esse segmento de acontecimentos que aconteceu após o colonialismo, né? O período de golpes militares, confrontos étnicos e até mesmo confrontos religiosos que podemos enxergar hoje dentro da Nigéria. Bom, a problema do meu artigo é entender que esse artigo tem como a questão problema entender como esse período conhecido como imperialismo, se ele teve alguma influência ou se ele foi percussor no surgimento de algum conflito dentro do país, da Nigéria, e entender de que maneira podemos observar essa influência do imperialismo, né? Bom, contando com a relevância do estudo, por que esse estudo ele é importante? Ele é importante porque ele traz um recorte do passado juntamente com a atualidade do país, né? Sabemos que para a gente entender como está um país hoje em dia, para entender a sua geopolítica, sua formação e até mesmo os problemas que ocorrem, é necessário que voltamos atrás e estudamos um pouco da sua história. Então, eu acredito que essa é a importância e a relevância desse artigo. Bom, para os objetivos gerais desse artigo, novamente, ele verificar traços deixados pelo imperialismo, identificar se, porventura, essa dominação, durante esse período na Nigéria, que durou aproximadamente 60 anos, se ele é responsável ou não por o desenvolvimento desses conflitos, né? Para os objetivos específicos, vamos separar, né? Verificar como era a região da Nigéria antes do acontecimento e depois. Vamos analisar também se esses conflitos eles foram ou não resultados do imperialismo e se, porventura, a gente ainda enxerga a presença da influência do imperialismo no continente. Para a metodologia, vamos fazer um recorte bibliográfico e o artigo será separado em 3 sessões, né? A primeira sessão ela vai fazer um resgate histórico do imperialismo na África, pegando as motivações, as justificativas dos europeus para a dominação do continente, visando traçar um pouquinho da justificação para dentro do país da Nigéria. A segunda sessão vai contar um pouquinho da história da Nigéria, antes e depois, fazendo recorte um pouquinho a partir do Império de Sokoto, e a parte após vai ter um segmento após a Guerra da Biafra, se não me engano, e trazendo um pouquinho de fragmentos do ano 2000 também. Bom, a terceira parte, ela vai trazer uma análise, né, de acordo com os estudos que nós fizemos na primeira sessão, na segunda sessão, e aí vamos trazer uma análise crítica para entender melhor se realmente há uma influência ou não dentro da Nigéria. Bom, quando a gente
pode identificar, né, os efeitos do homem branco dentro do continente africano, dando ênfase à região da Nigéria, a partir do século XV, quando a Nigéria ela foi crucialmente afetada, né, pelo comércio transatlântico de escravos. Podemos ver que a Nigéria foi um dos primeiros postos de comércio de escravos, né, na região de Badagry, e a gente pode ver, através dos estudiosos, que eles analisam que há, durante esse período, um aumento de conflitos étnicos entre os povos daquela região. Então, a partir do século XV, a gente já consegue enxergar uma influência do homem branco, né, dentro do continente africano. Quando a gente partilha agora, que a gente vai usar o livro A História Geral da África, né, produzido pela Unesco, quando a gente parte agora para o imperialismo, a gente, por imperialismo, período perto, seria ali no século XVIII, século XIX, a gente consegue ver uma maior influência, né, do homem branco dentro do continente africano. E esse livro, ele traz alguns pontos para a justificativa dos povos europeus para a sua introdução dentro do continente africano. A gente consegue ver conceitos como, por exemplo, o conceito do fardo do homem branco, que foi muito utilizado naquela época, o conceito do darwinismo social, né? Os estudos de evolução biológica, como o darwinismo social, que demonstrava a existência de espécies superiores a outras, as raças, né, que possuíam maior aptidão e se adaptavam com maior facilidade, elas deveriam exercer a dominância. Essa era um dos principais justificativas, né, do imperialismo, juntamente com a Revolução Industrial, né? As potências europeias, elas se mascaravam com o objetivo de levar a missão civilizatória, né? Levar um modelo organizacional da Europa para o continente africano, só que na realidade era mais baseada em questões econômicas, né? Que ele visava o aumento da sua influência territorial, o aumento da sua mão de obra, em busca de mão de obra mais barata também, e de recursos naturais, né? Bom, a partir dessa junção desses fatores é que vai ocorrer a corrida colonial, né? Para a dominação do continente africano, que vai ser concretizado com a Conferência de Berlim. Ao olharmos a história da Nigéria, identificamos numerosas civilizações africanas antigas que se estabeleceram naquela região, né? Como o Reino de Niri, o Império de Benin, o Império Oyo, com diferentes modelos organizacionais. E quando a gente chega no século XIX, a gente tem ali na região da Nigéria, ela subsistia com o Império Sokoto, só que esse império ele vai se desfazendo a partir da dominação britânica, né? Esse califado ele vai perdendo a sua formação. Bom, quando voltamos para falar sobre a Conferência de Berlim, eu gosto muito de trazer esse mapa porque opa, foi uma coisa errada. Aqui, esse mapa pré-colonial, porque ele traz bastante a diversidade étnica existente no período pré-colonial. Quando a gente olha a região da Nigéria, por exemplo, a gente enxerga uma diversidade enorme de etnias dentro. E com as fronteiras traçadas pela partilha, pela Conferência de Berlim, por exemplo, a gente olha a região da Nigéria e a gente vê uma junção de diversas etnias dentro de uma região só, e isso sim vai influenciar no desencadeamento de vários conflitos, tanto étnicos quanto religiosos, porque ele junta, como por exemplo, etnias como Hausas e os Igbos, que possuem um antagonismo entre si, e isso vai potencializar no desenvolvimento de conflitos, né? Quando olhamos a segunda imagem, essa imagem agora, a gente consegue ver diversos grupos étnicos em um loteamento submetido à mesma regularização que vai ser implantada nesse regime europeu, né? Os europeus, ele traz a ideia na tentativa de reproduzir o mesmo sistema semelhante ao encontrado nos Estados europeus, só que isso não vai dar certo e isso vai acabar gerando uma zona de tensão, né? Que vai desencadear, entre outros fatores. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, antes de chegar a falar dessa parte, eu queria trazer à tona que, em consequência, após
quando a gente traz a história da Nigéria após o imperialismo, quando a saída do governo britânico dessa região, a gente tem algo bem interessante para se comentar. Por exemplo, no Império Sokoto existiam 3 grupos étnicos que têm mais importância do que outros, né? Isso seriam os Hausas, os Yorubás e os Ibus. Os Ibus, eles foram utilizados pelo Império Britânico para dominar aquela região. Para manter a dominação sobre esses estados, eles vão utilizar essa velha tática de dividir para governar, né? Eles vão colocar esses Ibus como governantes para manter o controle da região. Só que quando esse grupo ele vai embora, as outras etnias que eles não estavam sendo tanto representadas durante o governo britânico, a dominação do governo britânico, eles vão atrás dos Ibus e eles vai ocorrer então o massacre de Ibus, da etnia dos Ibus, que vai ser principalmente exercida pela etnia Hausais. E isso a gente já começa a ver a influência do imperialismo, né, dentro do continente, principalmente após esse massacre. Bom, o grupo Ibos, com a tentativa de fugir desses assassinatos, desse massacre, eles vão se encontrar nessa região do Biafra e vai instituir a sua república, né, a sua república de Biafra. Muitos governos africanos nessa época reconheceram, só que os europeus eles não reconheceram, e as etnias que tinham realizado o massacre contra essa etnia vai novamente atrás desse grupo para destituir, né, essa república, principalmente porque nessa região existia recursos naturais muito importantes, como o petróleo, por exemplo. Bom, quando a gente olha também, trazendo mais um pouquinho da atualidade, a gente enxerga que há também uma polarização e conflitos tanto religiosos quanto étnicos, né? Visando, hoje em dia, há muito mais conflitos religiosos do que étnicos, principalmente entre grupos muçulmanos e cristãos dentro do país. Bom, aqui tem outros conflitos que eu trouxe, né? Temos aqui a Guerra da Nigéria, outros acontecimentos também, as suas causas e os seus efeitos. O meu artigo ele não vai trazer tanto todos os conflitos, até porque não teria como, são apenas 15 páginas, mas ele vai trazer principalmente falando sobre a Guerra de Biafra e trazendo um pouquinho desses conflitos étnicos, voltado mais para esses conflitos étnicos e religiosos. Bom, desculpe o nervosismo, mas essa foi a minha apresentação. Muito bem, Roberta Lacerda, sua apresentação. Enfim, imagino, sua primeira apresentação, um pouco nervosa, etc., mas faz parte, né? Que bom que você veio de Relações Internacionais, mas, bom, aqui tivemos um olhar, né, um pouco sobre o papel, né, do imperialismo nos conflitos atuais, etc., né, na Nigéria. O caso nigeriano é muito interessante. Podia, digamos, aprofundar mais, né, sobre hoje, né, a atualidade, como os grupos jihadistas, Boko Haram, etc., e como é que a natureza do poder nigeriano, né, isso, a Nigéria é quase um continente, é um Brasil dentro da África, é muito rica, é complexa, então é preciso, digamos, um apanhamento bem aprofundado da Nigéria. Poucos estudiosos que dominam a Nigéria, e acho que a Nigéria é um tema bem interessante, Roberta, para que você continue a pesquisa e consolidar seu conhecimento, né, sobre
sobre a Nigéria, né? Sobre também, podes aprender, tentar estudar um pouco também do Yorubá, enfim, também, quem sabe, né? No futuro também ir lá também para estudar, quem sabe no futuro um trabalho de mestrado, fazer o TCC, né? Fazer uma pesquisa e vai assim ganhando força e consolidando os teus conhecimentos, está a entender? A pesquisa sempre começa com degrau e vai grau por degrau, está bem? Parabéns pela apresentação. Passo a palavra também ao professor Oliveira, se quer fazer um comentário. Só Nadir, se for em relação ao tema da Roberta, para que não me esqueça, eu acho que a Roberta precisa, já que eu não vou voltar a fazer esse comentário no final, e juntando aqui já a ideia do professor Mohamed, Roberta, o teu tema é muito interessante, e eu acho que, como estudante ou agora especialista em relações internacionais, pode até inclusive inserir o conflito que se vive ao nível da Nigéria dentro da geopolítica africana e dentro da geopolítica do combate ao terrorismo que hoje existe. Porque é óbvio que tens um recorte muito importante sobre os efeitos que o imperialismo vai ter no impacto do conflito que se vive ao nível da região, mas, assim, quando olhas para a situação do Biafra, estás a olhar para os outros conflitos que a Nigéria vive. E um dos grandes conflitos hoje está muito relacionado com a presença do terrorismo, né? O terrorismo ligado ao Boko Haram. Portanto, um dos grandes grupos que mais instabilidade cria ao nível da região e que tem ramificações com os vários grupos terroristas que atuam ao nível do continente africano. Portanto, você está a falar da situação do El Shabaab, tem a situação agora do grupo terrorista em Cabo Delgado, em Moçambique, e, ao que parece, todos eles acabam por ter uma interconexão bastante importante. Outro dado que eu gostava de ressaltar Roberta, tenta ver um dado que é importante. Eu sei que és das relações internacionais, mas tenta referir isso aí com alguma atenção quando estiver a trabalhar sobre a partilha da África. Assim, não foi a Conferência de Berlim que partilhou o continente africano. A Conferência de Berlim, historicamente, partilhou apenas a bacia hidrográfica do Congo, que era o principal espaço de disputa ao nível do continente africano. Aliás, se pegares o mapa africano antes desse período e depois pegares o mapa africano até o dia 26 de fevereiro de 1885, vais perceber que só tinha partilhado a bacia hidrográfica do Congo. É claro que a Conferência de Berlim foi o ponto de partida, ali está a resposta, ou seja, o ponto de partida, porque foi a partir da Conferência de Berlim onde se estabeleceram os instrumentos importantes nas quais as nações imperialistas deviam observar para futuras ocupações ao nível do continente africano. Então, tenta ver se consegue trazer essa narrativa para tentar especificar muito bem de como é que se deu depois o processo dos tratados, as compensações e um conjunto de protocolo que as nações europeias imperialistas tiveram que adotar para fazer a delimitação territorial. Outro dado que eu gostava que também tivesse em conta olhaste para a situação do conflito do Biafra, mas tem uma situação que é bem interessante na Nigéria. O processo que leva à divisão interna e que, de certa forma, produziu depois o conflito futuro na Nigéria, já tinha sido praticamente produzido pela estrutura colonial inglesa. Ou seja, os Igbos, né, os Hausa e os Yoruba, antes da presença colonial, viviam em paz. A grande questão é por que razão se transformaram em objetos de conflito ou sujeitos de conflito no pós-independência. É porque já havia um processo, tal como disseste, do dividir para melhor reinar, que tinha sido acentuado anteriormente. Então, aqui, é interessante utilizar uma teoria bem bacana nas relações internacionais, a teoria do instrumentalismo. Eu penso que a Roberta pode encontrar essa teoria, a teoria das relações internacionais, que defende o seguinte, que os grupos étnicos ou religiosos não são objetos de conflito por si só. Ou seja, não é que as pessoas nascem se odiando uns aos outros, não.
o ódio étnico que depois se desenvolve ao nível dos Estados africanos deriva da instrumentalização de certas lideranças políticas que preferem tirar vantagem com isso. Quer dizer, no fundo, a relação é pacífica entre os grupos étnicos, mas a como se vai dando preferência a um grupo étnico em detrimento do outro, vai criar ódio étnico. E depois despoleta em conflitos, tal como aconteceu com a Nigéria, aconteceu com Ruanda e aconteceu com vários estados africanos. Então, tenta ver se trabalhe com esse instrumentalismo para tentar perceber como é que era a relação entre os povos, os grupos étnicos antes do período colonial, como é que era a relação durante o período colonial e como é que era a relação no pós-colonial. Seria bom também tentar ver isso aí. E aflorar também aspectos econômicos. Porque, assim, uma das grandes questões que nós nos debatemos em África é o problema de que as políticas adotadas pelos Estados africanos são excludentes. E essa exclusão étnica, religiosa, que se desenvolve ao nível do território, só promove a cada vez mais os conflitos que vivemos na região. Por isso é que várias vezes os nossos conflitos não terminam. Portanto, tem uma dimensão da influência que o imperialismo exerce, mas depois tem a dimensão do que os próprios governantes e os africanos estão a fazer ao nível do terreno. Portanto, aqui, naquela parte em que fala sobre a crítica em relação aos textos existentes, seria bom também buscar o texto de Mia Couto, para vermos a dimensão dos 7 sapatos sujos que precisamos descalçar, porque passa sempre a ideia de que não, o imperialismo é que produziu tudo, o colônia é que produziu tudo, e os africanos não produziram nada. Devia buscar o texto de Kwame Appiah, aquele na casa do meu pai, em que faz uma crítica séria sobre as políticas das lideranças africanas. Há aquele texto do e se a África negasse o desenvolvimento, eu por acaso tenho aqui o texto, vou ver se procuro aqui no meu computador e mando para o grupo. E se a África negasse o desenvolvimento e critica seriamente a forma como as lideranças africanas se tornaram corruptíveis, adiaram o desenvolvimento do continente, fizeram um pacto praticamente com os grandes imperialistas, constituindo e alicerçando o neocolonialismo em África. Então, vá buscar essa literatura, vá fazer uma crítica. Eu penso que tens muita coisa para escrever, tal como o professor Mohamed disse, de aspectos que tentaste traçar, mas podes buscar mais aspectos para serem desenvolvidos e, quiçá, no futuro ir para a Nigéria e escrever mais coisas sobre isso. Se esqueci, eu sei que a Chimamanda Adichie escreve muitos relatos interessantes sobre o conflito que acontece na Nigéria. Também devia procurar os textos de Chimamanda. Então, é isso aí, professor Moacir, e muito obrigado. Excelente, professor Oliveira, aqui digamos, uma apresentação que dá muitas luzes que o professor Oliveira colocou, com, digamos, um olhar crítico, digamos, um olhar, enfim, digamos, vitimista, que é também importante sobre as grandes corporações, mas com, digamos, a linha que o professor Oliveira mostrou aqui, uma linha bem crítica, uma leitura endógena também, que os africanos fazem de seus problemas na pós-colonialidade, né? no período pós-colonial. Questão do fracasso do Estado, questão da democracia, do Estado de Direito, etc. É brilhante. Eu acho que as observações do professor Oliveira vão te ajudar bastante. Toma nota de tudo isso que o professor Oliveira apontou, porque vai te ajudar bastante nas tuas futuras pesquisas. Está bem, Roberta? Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para... sou eu agora que vou falar. Está bem. Então, eu me esqueci. Vou tentar aqui compartilhar agora o professor Oliveira, que faz minha apresentação, né? Vamos aqui. Bom, a minha... Estão-me escutando, né? Olha, a minha pesquisa, não sei, estão a ver a tela? Estamos vendo tudo. Estamos a ver. Sim. Estamos a ver. Ok. Então, minha pesquisa, tema que eu falei, foi
digamos, minha tese de doutorado, né? Foi o tema de minha tese de doutorado que eu fiz na Universidade de Coimbra, que eu defendi em 2014. Agora, este trabalho meu vai ser publicado próximo ano pela editora da Universidade Federal do ABC, aqui no Brasil, e estou muito feliz por isso. A minha pesquisa, digamos, doutoral, ela foi estudar, digamos, as relações, né, de Marrocos, né, um país norte-africano, do Magreb, com Portugal, né, que é um país europeu, um país que, enfim, desencadeou a primeira expansão ultramarina europeia já no século XV, né, no início do século XV, quando falamos de Portugal. O Portugal é um país pioneiro na expansão marítima, né, e no início do imperialismo, né, colonialismos, tal como entendemos hoje. Portanto, nesse sentido, e quando, digamos, a proximidade, né, de Marrocos com a Europa, com os países ibéricos e com Portugal, fez de Marrocos o primeiro país a sofrer, em 1415, digamos, a primeira tentativa, digamos, operação de ocupação e de expansionismo, né, europeu, foi Marrocos em 1415. E a partir daquilo foi, digamos, quase uma era, né, digamos, do poderio do mundo ocidental sobre o resto do mundo. A partir de 1415 começa a data da expansão, digamos, mundial da Europa Ocidental e seu domínio sobre o mundo, né? Esta situação que estamos a observar hoje, né, no mundo é, digamos, resultado de um processo que começa em 1415. E, portanto, o que eu analisei aqui, para além enfim, desde o século XV, XVI, a minha tese de mestrado foi sobre as relações do século XVI, aqui o trabalho no século XVIII e XIX, quando Marrocos, né, assina um tratado de paz em 1774 com Portugal, e Portugal aí no século XVIII se encontra numa encruzilhada em que tinha que gerir seu império. O império português é um império extenso, estava, digamos, desde Marrocos, Ásia, Índia, Macau, Diu, Goa, Angola, Moçambique, portanto, Timor, até Timor, portanto, é um dos maiores, né, impérios jamais que fomos observados na história da humanidade, portanto, antes do britânico mesmo. Então, em 1674, Portugal vai começar a fazer frente à nova geopolítica internacional do século XVIII, novos atores, Inglaterra, Holanda, França, que vão chegar, Holanda, que são Estados Unidos, que vão começar a competir à escala global, a divisão dos espaços. Portugal vai começar a gerir o seu império, portanto, fazer alguns tratados, né, de paz para se dedicar, digamos, a outros espaços. Por exemplo, a questão principal para Portugal era a questão do Brasil, para, digamos, focar no Brasil. O Brasil era, digamos, o principal, além de outros territórios, Angola, Moçambique, Guiné, na Índia também, Goa, Diu, Timor, Macau, portanto, todos esses territórios. Então, havia uma gestão. Então, Portugal não podia se manter em fortalezas, manter pessoas, dinheiro e digamos, para manter em confronto. Então, tinha que fazer essa gestão. Então, o Tratado de Paz com Marrocos entra dentro dessa estratégia global da gestão imperial portuguesa e que passa por um tratado de paz e abandonar algumas praças. E uma das fortalezas que foi abandonada foi Mazagão. Mazagão se encontra, digamos, na costa atlântica marroquina, e aí essa, digamos, essa fortaleza
que é hoje um patrimônio da humanidade, da UNESCO, é uma coisa gigantesca, né? Isso mostra, digamos, o poderio, né, do Império Português, que realmente dominou durante séculos. E, portanto, foram, transferidas todas os moradores dessa fortaleza, foram levadas para a Amazônia. Então, imagina levar pessoas todas que estavam naquela fortaleza e, digamos, transferi-las até, digamos, a Amazônia, né? Ainda hoje existe, abandonaram Mazagão e Marrocos e Portugal criou Nova Mazagão, que está no Amapá, está no estado do Amapá hoje. E ainda hoje existe uma festa tem a ver com esse período que é da transferência de Marrocos para o Brasil, né? Então, chamada a festa, né, em julho de Dom Sebastião, etc., em que mostram as guerras entre portugueses e marroquinos, né? Então, é muito interessante esse lado, né, da história, que eu chamo história triangular entre, digamos, que liga Marrocos, África, Portugal de um lado e Brasil, né, por outro lado. Então, digamos, relações diplomáticas vão se iniciar, né, em 1774. Eu faço uma leitura, né, desse texto, tratado, né, digamos, ao tratado que foi assinado em 1774, explico o contexto interno e externo do Magreb, do Mediterrâneo, do Atlântico. Também analiso esse tratado entre Portugal e Marrocos à luz de outros compromissos internacionais, né? E também, digamos, passo, digamos, a explicar as fases da relação, né, de Portugal com Marrocos, essa fase diplomática, né, que fechou o período do confronto entre Portugal e Marrocos. E vários, nesse sentido, digamos, as relações vão passar por, digamos, vários momentos, por exemplo, entre 1700, né, 792 e 1822, é um período marcado pelo, enfim, do reinado de Moulay Suleiman, em que, digamos, Portugal vai estar, né, digamos, alvo das guerras napoleónicas, da invasão francesa, napoleónica. Aí foi no momento em que também a corte portuguesa se exila no Brasil e, portanto, existe um momento de dificuldades Portugal. Portugal estava, né, sob, digamos, ocupação francesa, né, e, portanto, esse momento de dificuldade, Marrocos vai ajudar bastante, né, Portugal. Então, eu chamo isso dificuldades versus solidariedade. Marrocos vai transparecer como um país, né, digamos, que ajuda Portugal, né, nesse momento difícil, que eu chamo diplomacia solidária, né. Depois nós temos, enfim, digamos, um novo período, que é de 1822 até 1859. Marrocos é uma conjuntura bastante marcada por mudanças a nível do Magreb, Norte África. É a altura em que a França ocupa a Argélia em 1830, né? Marrocos também vai ser derrotado numa batalha perante França e, portanto, esse período vai ter, Marrocos vai tornar alvo, né, também de vários países europeus que querem, digamos, dominar esse país. E esse período ele é marcado por aquilo que eu chamo boom diplomático português em Marrocos. Ou seja, entre 1850 e 1859 vai haver vários consulados, vão ser abertos em Marrocos. O próprio rei Dom Fernando de Portugal vai visitar Marrocos em 1856. Portanto, tudo isso mostra a importância que o Marrocos começa a ganhar, né, a nível também no Magreb, mas também internacional, digamos, a importância econômica do país, essencialmente, e, portanto, essa, digamos, importância de Marrocos para Portugal, em termos, sobretudo, de cereais, vários alimentos
que eram que o Marrocos exportava para Portugal. Então vai haver toda uma rede diplomática, vários consulados em várias cidades, né, marroquinas. Portanto, esse é um momento também muito interessante. Depois essa fase de relação de Marrocos também vai passar também por uma fase de cordialidade, que eu chamo, entre 1859 até 1906, enfim, Marrocos vai entrar num período muito difícil, a guerra hispano-marroquina vai eclodir em 1859, vai surgir vários problemas, a questão, né, da proteção consular no Marrocos. Todos os países europeus vão começar, né, a proteger cidadãos, né, nativos marroquinos, para isolar, digamos, esses cidadãos, essa elite da jurisdição marroquina, porque essa elite marroquina local vai permitir, né, digamos, tirar partido, né, das riquezas do país. Portanto, isso Mohamed, vai... Sim? só para concluir. Tá, vou concluir, Oliveira. Portanto, todos esses elementos, né, mostram que aquilo que a importância que o Marrocos vai começar a ter durante esse período. Portanto, a questão dos protegidos, da proteção consular, vai ser um elemento que vai, digamos, destruturar a soberania do Marrocos neste caso. E depois, no final, um pouco vou trabalhar sobre a questão protocolar, né? Enfim, sobre as relações também, neste caso, né? Durante início do século XX, né? Em que Marrocos vai tornar protectorado. Depois, numa segunda parte deste trabalho, analisei parte diplomática, comercial, né? Organização diplomática e consular no país, e, bem, sobretudo, também a questão também importância econômica, né? Então, faço uma análise bastante minuciosa de quase um século e meio dessas relações econômicas, né? A partir de documentação, enfim, comercial, né? Sobre alfandegária, que vai complementar a documentação diplomática. Portanto, o meu trabalho se baseou sobre muita documentação diplomática, relatórios, cartas consulares, relatórios econômicos, comerciais. Isso para dizer que, para estudar a África, né, durante esse período 18, 19, a documentação diplomática ela é muito importante, né, para construir a história de relações internacionais com o continente africano. Portanto, há um manancial importante, documental, que pode ser explorado, tal como eu explorei aqui. Portanto, é esse, digamos, enfim, o tema da minha apresentação, que foi um tema da minha tese de doutorado, que eu elaborei, enfim, uns anos atrás. Mais uma vez, desculpa, digamos, passei um pouco de tempo, mas era isso que eu queria colocar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Ok. Obrigado, professor Mohamed. Eu gostei da apresentação. Tenho algumas questões, mas vou colocar lá no final. Tá bem. Vou colocar lá no final. E, enquanto isso, o professor pode tomar uma água. Vamos fazer a sequência. Vou chamar o próximo. Aproveita para tomar uma água. Obrigado, Oliveira. Vou fazer a sequência. Vou chamar o Márcio Luiz da Silva Paim, que vai apresentar o tema Cheikh Anta Diop e a hipótese da diferenciação racial. Márcio, está à vontade, pode fazer a apresentação, tem 10 minutos. A palavra é toda sua. Pode. Bom dia, né? Na verdade, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, porque é um tema complexo,
complexo, complicado, né? Eu me chamo Márcio Luiz da Silva Paim, sou graduado em História pela Universidade Católica de Salvador, sou mestre em Estudos Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, o CEAL, e sou mestre em Educação pela Universidade do Sudestado da Bahia. Trabalhei no primeiro mestrado, com a África nos editoriais da Folha de São Paulo, entre 1989 e 2001. E no segundo mestrado, trabalhei com a questão da experiência das professoras e o ensino da Lei 10.639 na Escola Eugênia Ana dos Santos, que é uma escola aqui que fica dentro de um terreiro antigo, que é o Leopold Fonjá. Dentro da história da África, eu me dedico a 3 vertentes, que é a evolução humana no continente africano, né? O período das independências e a África contemporânea, e o cinema de diretores africanos, certo? Eu estou tentando elaborar um projeto de doutorado, né? Dentro dessa linha de contemporaneidade e cinema, mas tem outras pesquisas de cunho pessoal que eu me dedico particularmente, né, que é a questão dos intelectuais, alguns intelectuais, e o intelectual que eu tenho me debruçado ultimamente há alguns anos é Cheikh Anta Diop, né? Cheikh Anta Diop, para quem não conhece, ele é químico, físico, matemático, historiador, antropólogo, arqueólogo, paleontólogo, sociólogo e linguista. É uma figura, talvez uma das figuras de maior visibilidade no continente africano no século XX. Tem um trabalho importantíssimo, porque em 1954, Diop vai para a França em 1946, e quando ele chega lá para fazer a formação dele em matemática, química e física, ele se surpreende com a imagem da África que é operacionalizada na França. E aí ele muda o tema do estudo dele, deixa de ser as ciências exatas para passar a ser ciências humanas. E dentro dessa concepção, existe uma ideia que é muito forte na Europa naquele momento, que é o Egito como produto de uma civilização caucasoide, né? Porque o caucasoide que eles usavam naquela época, você tinha vários subgrupos. Então, quando se falava em caucasoide, automaticamente você estava falando em semita. Então, acreditava-se que as populações egípcias eram produto de uma influência egípcia externa. E Diop, a partir de todas essas formações que eu pude falar aqui, ele apresentou uma evidência de que essa hipótese era equivocada. E dentro disso ele consegue derrubar essa hipótese e provar definitivamente que a civilização quemética egípcia é um produto endógeno, interno. E isso vai ser concretizado no livro que vai ser publicado em 1960, que é o livro Nações Negras e Cultura, que é a tese primária dele, porque na França o doutorado você tem a tese primária e a tese secundária. A tese primária originou o livro Nações Negras e Cultura, e a tese secundária vai estar um outro livro, que é o livro Unidade Cultural da África Negra, que é onde trata a questão do patriarcado e do matriarcado. Então, daí, são 12 obras de Cheikh Anta Diop, de 1954 a 1981. Cada livro, ele complementa o livro anterior. Então, Diop não é um escritor de todo livro apresentar um conteúdo diferente. Ele simplesmente passa a carreira dele toda ampliando, lançando visões mais amplas sobre temas que foram colocados lá em Nações Negras e Cultura. Então, de 1954 a 1981, você vai encontrar uma continuidade de temas, só que olhados de forma e de perspectivas diferentes. Existe uma crítica forte a Cheikh Anta Diop, né? Muito forte, e que agora, com a chegada dos estudos africanos do Brasil, é uma crítica que se estabelece, né? Que é aquela crítica de que Diop era um cara que via tudo. Diop era marxista, stalinista, né?
Então, muita gente diz que as pesquisas de Diop elas não eram pesquisas científicas, elas eram pesquisas ideológicas. Mas o grande lance é que Diop ele tem passado por uma política de silenciamento, né? Então, às vezes, você tem uma obra inimaginável que você silencia. E aí, dentro desses livros dele, eu estou pesquisando aqui, que é Civilização ao Barba, Civilization ao Barba, em Authentic Anthropological, uma antropologia autêntica, que é o último livro de Cheikh Anta Diop, né? E que ele coloca à prova tudo que ele fez durante a vida dele. É o livro, digamos assim, dentro do contexto, seria o livro mais atualizado, porque o livro é de 81 e Diop morre em 1986. Então, assim, são vários assuntos que ele traz, mas tem o capítulo 2, que é o capítulo que ele fala sobre a diferenciação racial. E aí ele vai provar que a civilização, a espécie humana, ela surge na África, que era uma hipótese até pouco tempo vista com receio, porque não se acreditava no mundo acadêmico. Inclusive, você tem aquela fraude, que é a fraude da Inglaterra, que eu esqueço agora o nome, que é onde eles criaram a questão para poder dar uma ideia de que a civilização surgiu na Europa e que foi desvendada, né, na época. Então, Diop partia do pressuposto nesse capítulo não só que a África ela era o centro do ponto de partida de todas as populações, como as civilizações que habitaram os outros continentes, elas eram fenotipicamente melanodérmicas. Então, por que eu pego esse livro, né? Porque até muito tempo, até algum tempo atrás, as pessoas falavam que Diop era um racista reverso, que Diop utilizava as mesmas metodologias justificativas da Europa para poder provar a superioridade do continente africano. E parte da pesquisa de Diop eu não consigo encontrar, né, essa questão. E aí a parte da diferenciação racial é justamente o elemento que me mostra que Cheikh Anta Diop está mais atualizado do que nunca. E que aquilo que ele propôs lá em 1954, Nações Negras e Cultura, é uma coisa que a genética vem mostrando agora com todas as evidências. Então, Diop disse que, no livro, ele fala que, assim, até um período muito recente, 20 mil, 10 mil anos, parte significativa do planeta ele era habitado por populações melanodérmicas. Eu não gosto de falar de negro, porque negro é um tema muito recente, sabe? Essa questão de negro, branco, é uma coisa do século XIX. E nós estamos falando de populações de 50 mil, 60 mil anos. Então, eu acho mais interessante usar o termo melanodérmico, né? Para designar as populações com altas taxas de melanina, que é uma coisa mais científica, entendeu? Então, assim, Diop falava disso na época, e aí hoje a partir das pesquisas genéticas, principalmente publicadas pelas revistas Science, Nature, você começa a ver que até um período bem recente você tinha populações melanodérmicas ainda habitando lugares específicos do continente europeu. Então, recentemente, nós encontramos, por exemplo, o homem de Labranha, né? Que é um fóssil que foi encontrado no sudoeste da Espanha e que se conseguiu fazer um recolhimento de DNA, sabe? Se conseguiu fazer um recolhimento de DNA e, a partir disso, você consegue trazer à tona evidências que você não tinha. Então, a partir dessas evidências do DNA que eles conseguiram capturar, eles chegaram à conclusão de que a característica era um homem escuro, de pele escura, cabelo liso e olhos azuis. E o que é mais interessante é que a modificação genética que eles encontraram nesse fóssil é exatamente a modificação genética que dá a cor dos olhos dos europeus atuais. Esse fóssil foi um fóssil encontrado em Labranha. Há pouco tempo vocês puderam ver o fóssil de Cheddar, né, que foi um fóssil encontrado na Inglaterra de aproximadamente entre 10 mil e 8.500 anos.
Então, quando você parte do pressuposto de que a humanidade tem 7 milhões de anos e você chega a 8.500 anos com uma característica fenotípica que a ciência está mostrando agora, então fica muito claro que mais da metade do tempo que a humanidade esteve em evolução, ela conservou as características melanodérmicas, né? Aí você vai me perguntar, mas Márcio, por que isso é importante? Isso é importante porque em um país onde a história da África ela começa a chegar em 2003 e onde você tem uma narrativa e uma epistemologia completamente comprometida pelo eurocentrismo, eu acho que, como ponto de partida para você construir uma narrativa, eu acho que essas pesquisas elas têm uma importância fundamental, né, na reconstrução ou na construção de uma nova epistemologia. Não no sentido de provar superioridade de negro, nem de provar superioridade, mas no sentido de mostrar que a história da África é uma história diferente das outras histórias, porque é uma história de longa duração. Ela tem uma história de longa duração maior do que as outras histórias. E também você combater um pouco da política de silenciamento em torno de Sheikh Anta Diop, porque eu percebo que a crítica que chega no Brasil de Sheikh Anta Diop ela está muito fundamentada na crítica afrocentrista, que é formada na França na escola de Gilles Chrétien, né? Que é a questão do afrocentrismo. Então, se parte muito dessa ideia, a partir de lá, de que Sheikh Anta Diop é um gobinista negro, né? É um homem que tenta provar a superioridade das populações, quando, na verdade, não é nada disso. Eu vejo Diop como um historiador do seu tempo, que usou os métodos e as metodologias que tinham ao alcance dele, naquele momento, que estavam ao alcance dele, para poder lançar luz em um espaço da história que ainda não se tinha lançado. Então, assim, eu parto dessa pesquisa, isso aqui é uma pesquisa, né, que eu estou analisando, que eu estou vendo a coisa, porque além dessas evidências que eu trouxe para vocês, tem várias outras evidências. Então, agora a gente encontrou no Mar Cáspio uma quantidade de fósseis que datam ali de 13, 14 mil anos. Em Malta, nós temos. Na Rússia, nós temos. Então, são várias evidências de que essas populações... Porque você fala, por exemplo, se fala muito do melano do Mar Negro. Mas por que se fala do Mar Negro? O que é que significa o Mar Negro? Se você perguntar hoje, muita gente vai dizer que é por conta do petróleo. Mas alô, Márcio? Márcio, tens mais 2 minutos para concluir o raciocínio, Márcio? Mas quando você volta, por exemplo, e você vai analisar, por exemplo, a pré-história ou a migração das populações antigas, não somente a partir de Sheikh Anta Diop, mas se você pegar os dados genéticos, por exemplo, de Luca Cavallo Sforza, que é a pessoa hoje no mundo, era uma das pessoas, né, que estava assim bem à frente desse trabalho, você vai perceber que aquelas populações em volta do mar eram populações melanodérmicas. E que quando as populações que chegaram aí você encontra isso em várias outras evidências, Sforza descreve isso muito legal, e eles chegaram ali e chamaram aquelas populações, as populações do Melanomarum, dos gregos, que é o mar dos melanos, porque aquela população em volta ali tinha uma característica fenotípica. Isso depois, ocidentalizado, se transformou do Mar Negro. Então, assim, eu acho que Diop, ele é principalmente no contexto de estudos africanos que nós nos encontramos no Brasil, eu acho que ele é uma referência incontornável. Eu acho que para a gente poder fincar bases, para a gente começar a construir uma outra narrativa da história da África no Brasil, eu acho que passa por Sheikh Anta Diop. Não penso em fazer Sheikh Anta Diop um dogma, sabe? Não é o objetivo. Mas como a gente está falando de referenciais, porque você tem uma lei que chega no lugar onde nunca teve história da África, certo? Mas agora, quando a lei chega num lugar que nunca existiu, como é que você trabalha a história da África? Quais são os referenciais? Qual é a metodologia? Né? Não tem. Então, assim, eu acho que você conhecer os autores do continente africano é interessante para a gente poder construir isso.
E dentro dessa construção, Sheikh Anta Diop, Teófilo Obenga, Sikene Modi Sissoko, Pate Diagne, Adjari, Radu Boen, todos esses que para alguns são considerados antigos, eles são importantes para a construção, porque só a partir dele é que a gente consegue avançar, dos caras que já fundaram alguma coisa em algum momento, certo? Porque a história da África, a característica da história da África é que da antiguidade até a década de 50, parte significativa do que foi falado da África foi falado de fonte externa, de fora. Então, esses caras começaram a falar de dentro. Então, é importante você conhecer a obra desses caras. É por isso que eu pego a diferenciação de Sheikh Anta Diop para a gente lançar uma luz e, assim, para dar uma visibilidade também a ele, para a gente não contribuir com esse crime, que é silenciar um autor de uma envergadura dessa, né? Era mais ou menos isso. Desculpa aí a passagem do tempo, né? Mas eu precisava. Parabéns, Marcos, parabéns. Parabéns a si, parabéns a todos também, né, que estão apresentados. Os temas são todos eles muito interessantes. E no final vamos fazer a conversa, porque eu tenho a certeza que os outros também querem colocar alguma preocupação. O professor Mohamed hoje sabe que tem um painel para gerir. Eu acho que tem muita conversa aqui. Verdade, está aqui um painel incrível, 17 participantes que estão aqui, é uma coisa extraordinária. O primeiro painel tivemos 16 e agora estão 17, 1h30, enfim, de debate aqui, é maravilhoso realmente. Vamos dar continuidade, professor Oliveira, ao último apresentador, né? Que é, neste caso, professor, é Alec Ishiro Ito, o sistema investigativo e corregedor do Bispado do Congo e Angola, no final do episcopado de Dom Frei Manuel Batista, 1619-1621. Passo a palavra ao Alec Ishiro Ito. Muito obrigado, professor Mohamed. Vocês me escutam bem? Sim, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, professores, na verdade. Obrigado pelo aceite também da minha comunicação. Não vou colocar em modo de apresentação aqui, tá? Mas, como eu não sei mexer direito nesse negócio, vocês estão vendo aí os slides? Legal. Obrigado, Silvio. Bom, então vamos lá, vai. Eu me chamo Alex Shiroito, sou doutorando pela USP, pelo PPGHS, que é o Programa de Pós-Graduação em História Social. Bom, sou bolsa da FAPESP, eu preciso falar isso, enfim, uma norma da casa. Então, vamos passar essas partes preliminares. E o meu orientador é o professor Pedro Pontoni. Vamos passar aqui para frente. Bom, o professor Mohamed já falou o título do meu trabalho, né? Depois eu vou tomar brevemente o título para explicar para vocês o que é um sistema investigativo de um bispado, porque, enfim, a gente está falando do século XVI e XVII, aliás, do século XVII aqui, e se trata, enfim, de um recorte muito distante para nós. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que talvez não seja tão distante assim. É distante, mas não é tanto. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o quadro geral do meu projeto, né, para vocês entenderem o que eu penso. Tema problemático do que eu trago para vocês na nossa conversa de hoje, objetivos, fontes, expectativas e caminho argumentativo. Vou tentar ser bastante breve, tá? A proposta do meu projeto é indagar as relações entre Estado e capitalismo, uma relação mais global, vamos dizer assim, com ênfase no Atlântico Sul. Perdão, pessoal, estou meio... Vou tomar uma água daqui a pouco. Meu recorte específico, né, meu objeto de pesquisa é o governo do Atlântico luso-colonial, que é mais ou menos uma noção que eu estou tentando, na verdade, averiguar na minha investigação. A tese que eu estou pensando em escrever está dividida em 3 partes, né? E a parte que eu vou, aliás, o capítulo que eu vou retirar da tese, na verdade, está na segunda parte, que é a tessitura e itinerários, que são estudos de caso, basicamente, né? Com base nas fontes primárias e secundárias. Para quem não sabe, isso aqui é o mapa do Atlântico. Isso está meio borradinho, meio feio, porque eu digitalizei a partir de um livro. Mas ele ilustra basicamente o que foi chamado historicamente de comércio triangular entre Europa, África e América, né?
Como vocês sabem também. Não está passando os slides para a gente. É sério? Puxa vida, como é que eu faço agora? Se você está passando aí. Sim, Isso, estou passando. agora está. Agora está. Ô, Silas, será que se eu deixar assim é melhor? Melhor, né? É o jeito, né? Porque. Isso, agora está passando. Tá, então eu vou deixar assim, fora do modo de apresentação, porque, enfim, não sei por quê. Bom, aí o que acontece, né? A gente tem também... Bom, deixa eu voltar aqui para o outro mapa, porque para vocês entenderem, né? Esse aqui é um mapa triangular, basicamente é um mapa que mostra para vocês as relações entre Europa, Brasil e África, né? América e África. O mapa está meio borradinho porque eu digitalizei de um livro, então está meio ruimzinho. Aqui o outro mapa que vocês podem ver são as relações bilaterais entre América e África. Basicamente, não dá para ver direito também, porque eu tive que tirar do modo de apresentação, mas basicamente ele vai ilustrar que a grande maioria dos escravizados que saiu de África, saiu de Angola e veio parar no Brasil. Isso parece um senso comum para nós brasileiros, mas é necessário que seja dito, né? Opa, calma aí. Voltou agora. Vamos lá. Mais especificamente, o meu recorte espacial é Angola, que é Angola português. Vou botar um pouco para cima aqui, porque está um pouco para baixo. Aí, foi. Isso aqui é o que a gente chama de o Reino de Angola, ou Angola portuguesa, que é a região de colonização, né, pretensamente, de Angola. O termo colonização ele é questionado atualmente para essa época, século XVI. Mas, enfim, né, eu particularmente sugiro que ele ainda é válido para nós. Vocês podem perceber que se trata de um mapa bem diferente do mapa atual de Angola. O professor Adel pode explicar um pouco mais sobre isso depois. Vamos ver aqui. Bom, meu problema específico está ligado com o sistema investigativo de um bispado, né, que é o bispado de Congo, em Angola. Bispado é uma circunscrição do braço espiritual da monarquia portuguesa. Dito de outro modo, de modo mais simples, a Igreja Católica é dividida entre circunscrições ou territórios com jurisprudências específicas. O bispado é uma dessas circunscrições, né? E, no caso, para essa época, a circunscrição maior era de Congo e Angola. Eu vou falar de maneira bem rápida aqui, bem ampla, porque não tem tempo para explicar isso, né? Enfim, isso daria uma aula só sobre isso. Então, assim, a problemática no meu caso, que estou suscitando, com base numa documentação bastante esparsa e tacanha, porque é uma documentação que é toda fragmentada, é que o bispo, né, o Dom Frei Manuel Batista, que é o segundo bispo de Angola, ele foi investigado pelos órgãos monárquicos por uma série de infrações que ele cometeu, dentre elas o tráfico de escravos, né? Isso está documentado, mas não está documentado ao mesmo tempo, porque as coisas misteriosamente desapareceram, né? Sigilo de 100 anos, alguma coisa assim. É engraçado isso, né? Mas vou explicar para vocês qual que é o pulo do gato, né? Bom, eu mexo com a documentação que circulou no centro da metrópole, né? Porque, enfim, a gente não tem documentação produzida sobre isso aqui, pelo menos por africanos ou por povos de Angola, na região, né? E essa documentação circulou na mesa da consciência e ordens, Conselho da Fazenda e o Despacho do Paço, que são tribunais, né, de Portugal. A minha documentação está transcrita por um padre chamado o Antônio Brásio, e ele transcreveu e colocou essa documentação num corpus chamado Monumento à Missionária Africana. Também não dá para falar um pouco sobre o monumento, porque é muito complexo, mas basicamente é uma documentação. E a tese, a expectativa que eu estou querendo defender, né, após a análise das fontes, que, enfim, eu só vou comentar brevemente aqui, é caminhar em dois sentidos. O primeiro sentido é o vertical, né? Quer dizer, vocês já perceberam que tem um sistema de correção e de investigação entre metrópole e colônia, né? Basicamente é isso que acontece. O que eu estou mais ou menos tentando defender é que esse sistema era comprometido por conflitos locais, conflitos coloniais, né, em Angola. Então, assim, as periferias, elas, vamos dizer assim, elas causam problemas para as políticas emanadas pelo centro, né? Então, as periferias causam pressão no centro. Isso é tão diferente do que a gente vê hoje em dia, por exemplo,
no Brasil, vai. Eu sou de São Paulo, Capão Redondo pressiona o centro para políticas governamentais. Então, assim, né, não é tão inovador. Assim, né? O professor Adel já tinha falado, né, do protagonismo africano, evidentemente. Né? Os africanos não são passíveis, olha lá, vem me dominar. Não é assim que funciona. O segundo ponto que eu tenho que defender é de um sentido horizontal, né, de problemas, né, que é o sentido entre os próprios tribunais do rei. Os tribunais do rei são Mesa da Consciência e Ordens, Conselho da Fazenda, Despacho do Passo e por aí vai. São tribunais monárquicos, né? E aí eu divido o negócio em 2 pontos, né? Primeiro, o rei, ele argumenta que esses tribunais são... O rei é Felipe III, de Espanha e Portugal. A gente está no momento de União Ibérica, né? Vamos dizer assim. O rei, ele acusa os tribunais de serem ineficientes, né? Porque eles não resolvem o problema. E aí, enfim, essa questão da ineficiência dos órgãos monárquicos é uma questão que ela é histórica, né? Assim, o Caio Prado Júnior, que é um historiador brasileiro, ele já argumentava isso, né? Já 60, 70 anos atrás, enfim. Acontece que eu estou tentando, talvez, caminhar para um outro ponto, né? Que não, vamos dizer assim, não cancela, né, a tal da ineficiência, mas ela tenta superar, e além dessa ineficiência, que é, basicamente, esses tribunais, me parece que esses tribunais e os funcionários da colônia, eles, mais ou menos, eles tinham uma... Não é que eles eram ineficientes ou faltava otimização do sistema de correção, mas é que eles delongavam as análises de maneira proposital. Eles faziam uma espécie de pedalada para que as acusações, os casos não fossem resolvidos a curto espaço de tempo. Então, basicamente falando, você tem um caso, você fica mandando o caso de tribunal para tribunal, para não resolver o caso. Por quê? Qual que era a resolução do caso? Eu vou dar o spoiler aqui no final da análise, né? O bispo, ele traficava muito, e isso não poderia ser feito. Só que, enfim, o que você vai fazer numa situação dessas? O rei vai acusar o bispo de tráfico e vai enfraquecer o próprio padroado régio, que na verdade é o quê? É o próprio controle da monarquia sobre a igreja secular, né? Tanto de Portugal quanto do espaço ultramarino. Não, ele não faz isso. Então, se trata de uma estratégia, na verdade, tanto da monarquia portuguesa, a monarquia composta, né, ibérica e portuguesa, diante assim da situação colonial, né, que é uma situação de tráfico, em que todos os agentes participavam do tráfico, vamos dizer assim, sem exceção para essa época, inclusive o bispo. Tem outros detalhes, enfim, que a gente poderia tocar aqui, mas, enfim, vou já encaminhar para o finalzinho já, né, que na verdade é o meu caminho argumentativo, né? Eu investigo cartas de alvarás, né? E a primeira parte da minha investigação, né, sobre esse caso específico do bispado, eu tento defender a existência de um sistema investigativo, né, porque isso também não é comprovado, né? Não existe assim, o pessoal que estudou o sistema investigativo, isso não tem, né? Pelo menos até onde eu sei, não se investiga isso, mas eu tento defender aqui sim, existia um sistema investigativo, corregedor, e que a pretensa de isolação do Felipe III, né, porque ele está magoado com o que está acontecendo lá no ultramar, né, porque está acontecendo um monte de coisa que não gostaria que acontecesse. O lamento, a desolação e a própria demonstração, né, do monarca caminha para dois pontos: ineficiência, né, por um lado, e o outro para o próprio funcionamento de uma estratégia governamental, que é o quê? Volto a dizer aqui, você demorar para resolver casos jurídicos de maneira proposital, que é os brasileiros vão entender o que eu estou falando, é uma pedalada, no final das contas, né? Assim, é uma coisa que é histórica, né? Faz parte da própria composição do Império português, no caso, né? Então, a questão não é injustiça, na minha opinião. A questão não é fazer valer a justiça. A questão é política. Então, a questão não é legal, ela é política. E quando se resolve uma questão política, a gente dá normalmente golpe, né? E não
impeachment, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso, enfim, eu fui um pouco além do século XVI e XVII, só para vocês perceberem que, embora o tema, o objeto, tudo seja muito distante do século XXI, essas questões são muito frescas para a gente também. Olha só como as coisas são recentes também e como é importante a gente estudar o século XVI e XVII, uma época em que, enfim, esse tipo de estudo está sendo contestado muito, né, por, por projetos de educação, pelo menos no Brasil. Eu não sei quanto em Angola, não sei quanto em Marrocos, né? Gostaria de ouvir também, seria muito interessante saber o que está acontecendo nos outros países. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e agradeço a atenção de vocês. Muito bem, Alec, pela apresentação muito interessante, mas fique tranquilo, porque eu venho do século XV e XVI, entende? Fiz minha dissertação de mestrado sobre Portugal e Marrocos, expansão portuguesa no Marrocos do século XV e XVI, e tese de doutorado século XVIII, 19, portanto, a documentação que você falou para mim digamos, eu déjà vu, trabalhei com ela, paleografia, problemas de pesquisa, leitura bibliográfica, Torre do Tombo, né, digamos, coletânea ineriquina, missionária, etc. Portanto, tudo isso estou habituado. Esta é uma pesquisa dura, né? Esta é paleografia, demanda muita coisa, e isso realmente, aqui no Brasil, não tem ninguém que está fazendo esse trabalho. Existe mais contemporaneidade, etc. Mas navegar, digamos, lá no sistema, digamos, religioso da Igreja, a história da Igreja, porque isto tem a ver com a história da Igreja portuguesa, do episcopado, que é muito importante na empresa portuguesa, né? Falamos de uma empresa, né? Não se fala do império, mas uma espécie de empresa. E esse, digamos, recorte que você faz do período filipino, né? Em que Portugal perde a sua independência depois de Alcácer de Quibir, em Marrocos, né, em 1578, 1580, o período filipino até 1640, é muito interessante. Aqui estamos a falar do período dos Filipes, né, até o período da restauração, 1640. E realmente isto é muito interessante, na medida que faz digamos, uma pesquisa sobre o funcionamento de uma das grandes instituições que esteve atrás do Império Português, que é a questão da missionação e do funcionamento digamos, da Igreja no ultramar, né? O poder dela no ultramar, né? Portanto, foi a Igreja que validou, digamos, o projeto imperial português, foi ela que apadrinhou, ela, digamos, a madrinha, né, da empresa portuguesa, né, Alec, né, e, portanto, eles tinham um poder, né, nesse sentido, o grande poder da Igreja no trabalho, né, no serviço de Deus, né, como dizia Zurara, né, Alec, e tudo isso. Há um autor muito importante que eu vou... seguramente você conhece, que é meu colega da Universidade de Coimbra, José Pedro Paiva, né? Tem os seus trabalhos do Pedro Paiva, muitos, as coletâneas lá da Universidade Católica Portuguesa, muita coisa foi publicada, né, nesse sentido, e Paiva realmente você já conhece, né, e portanto é um autor muito, mas existem outros, né, mas Paiva realmente tem uma extensa publicação nesse sentido, mas existe também, enfim, Maria Helena Cruz Coelho, enfim, outros medievalistas, outros modernistas, né, no Portugal, e também no Brasil. E no Brasil poucos, né, Alec? Não tens muitos, né, autores brasileiros, mas em Portugal a gente tem, né, tem vários. Então, muito bom, temática muito interessante. No período filipino, né? Não estamos aqui a falar do Portugal, estamos a falar digamos, enfim, de um Portugal que estava anexado, né, do Império Português. Portanto, estamos no período dos Filipes, né,
e estudo da igreja no período dos Filipos é muito interessante aqui no Brasil, é uma novidade, um trabalho original, realmente uma pesquisa muito boa e corajosa, né, Alex? Sozinho, aqui no Brasil, fazendo esse trabalho, precisa muita ousadia, mas muito bem, gostei. Deixo a palavra a Oliveira Adão, também para fazer as observações que acha oportunas. Sim, professor, pronto, eu vou começar pelo Alec. Alec está de parabéns, tá, como o professor frisou. Vou ser muito breve. O teu tema é muito interessante, é história pura, vais trabalhar com os documentos, e então há essa necessidade de depois veres a possibilidade de contactar as tuas fontes, né? Em Portugal tem a Torre do Tombo, tal como disse o professor Mohamed, onde tem muita documentação ligada ao Império Colonial Português e sobre coisas que, do ponto de vista endógeno, foi produzido no nosso contexto. É óbvio que é uma história no olhar do colonizador, mas pode ser útil para si. Eu sei que tem os livros de Robson Delgado, os livros de... Ah, meu Deus! Me passam alguns nomes de autores naquela altura, sobretudo militares, padres, que estavam no contexto e acabaram por escrever coisas sobre o Reino do Congo, o reino Angola, ou o Reino do Ndongo, e grande parte desses relatos podem ser instrumentos documentais para tentar perceber aquele contexto. Também eu acho que é preciso fazer uma deslocação para Angola. Tenta ver, agora que o cenário político no Brasil está a mudar, é provável que o financiamento venha para a universidade e pode ter acesso a um recurso de pesquisa. Então, ir para Angola, contactar, sobretudo, aquela estrutura do antigo Reino do Congo, fazer levantamento através da história oral, ou mesmo fazer contato com o bispado lá na província do Zaire, em relação aos padres e quem lida com a documentação, teria sido também muito útil. E depois tenta ver a possibilidade de estudar questões mais internas desse processo, porque a mim o que pareceu é que tem esse grande interesse em tentar perceber essa estrutura do bispado, de como é que ela se processa, mas, sobretudo, entender como é que, até que ponto a Igreja, né, a Igreja Católica, acaba por ser um instrumento que vivencia no cenário colonial uma grande contestação da parte dos povos africanos congoenses, não é? Ou seja, será que os africanos aceitaram de ânimo leve? Quer dizer, o colonialismo português se instala ao nível do território angolano através dos primeiros contactos em 1482. Depois desse processo ali, quer dizer, há relações que eram até pacíficas e amigáveis, os reis tratavam-se como homólogos. Surge, então, a Igreja Católica como instrumento ideológico que vai ser utilizado para facilitar o processo de extensão desse colonialismo. Então, até que ponto, tenta ver esse elemento, até que ponto as populações reagiram à penetração da Igreja? E que tipo de igreja existia? E aqui podes pegar dados muito interessantes, como aquela clivagem que se trava entre Panzo Aquitima, que era o sobrinho do rei, que do ponto de vista da linhagem matrilinear teria acesso direito ao poder, mas como ele não convinha aos interesses dos portugueses colonialistas e em nenhum momento também tinha aceitado se converter ao catolicismo, acabou por ser combatido e os portugueses decidiram colocar no poder o rei Zingambemba. Então, veja lá esse dado que eu acho que pode ser... E outros, né? É pena que não há muito tempo. Mas eu queria voltar aqui só rapidamente para a Camila. Camila, eu gostei bastante do teu tema sobre a questão da colonização, a escravidão no mundo árabe. Mas há uma situação, Mohamed vai concordar comigo. Em África, quando nós falamos sobre colonialismo, escravidão, quer dizer, parece que a colonização que nós tivemos, ou a escravidão que depois se instalou, a mais forte é simplesmente aquela desenvolvida pelos países europeus. Há poucos estudos hoje, ou seja, pouca divulgação. Talvez existam estudos, mas há pouca divulgação sobre o papel que os árabes, naquela altura, desenvolvem na escravidão interna que ocorre ao nível do continente africano, porque nós temos 3 etapas dessa escravidão. Temos a escravatura patriarcal, que é aquela que existia entre povos africanos
Depois você viaja um pouquinho mais para frente, encontra a escravatura produzida pelo mundo árabe, e depois tens a escravatura produzida pelo mundo ocidental. Então, seria interessante que pudesses fazer também esse estudo ali. Eu teria muito interesse em ler o teu texto e depois tentar perceber quais são os meandros desse processo de exploração do homem negro. Quem são os principais atores desse processo? Como é que se processa tudo isso? Quais são os instrumentos utilizados? Você puder fazer até um estudo comparativo também com o colonialismo. Eu sei que podes não chegar até ali porque tens um enfoque, tem coisas que pretendes trabalhar, mas eu acho que tem coisas muito interessantes. E já lá no final, o Márcio. Márcio, eu acho que é interessante continuarmos a estudar isso aí. Apesar da crítica que se faz em relação a Cheikh Anta Diop, acusado de racista reverso, essa discussão também temos em Angola. Eu acho que é necessário continuarmos a falar sobre Cheikh Anta Diop, porque só para ter uma ideia, a tese de Cheikh Anta Diop tinha sido negada pela universidade. Por quê? Porque Cheikh Anta Diop teve a coragem de afrontar as universidades europeias da branquitude ao afirmar que a origem do antigo Império Egito era negro. O facto de trazer essa teoria criou condições para construir-se muitos inimigos naquele contexto. Mas assim, num contexto colonial, racista que vivíamos, não tinha alternativa quando se falava sobre a possibilidade de fazermos o resgate da personalidade africana. E é bem interessante a obra de um historiador que agora morreu em Angola, o professor Moisés Camabaia, que morreu recentemente e andou a estudar muito essas questões sobre Cheikh Anta Diop. Ele dizia que foi um grande contributo que esse grande intelectual nos legou. Por quê? Porque conseguiu provar que foram os negros que desenvolveram a civilização egípcia e, com base nas suas pesquisas, outras pesquisas também foram desenvolvidas. Então, eu acho que precisas continuar, precisas divulgar, precisas fazer tarefas, palestras sobre isso, porque seria muito importante. E, no final, professor Mohamed, eu acho que, para não monopolizar a conversa, tem muita gente na sala, também podia dar palavra, eu acho, em 10 minutos, o pessoal que quisesse fazer pergunta, e depois disso... Obrigado, Oliveira, professor Oliveira, pelas tuas dicas e contribuições fantásticas aqui a todos. Eu não tinha comentado o trabalho Camila, nem Márcio Paim, né? Muito bom, Camila, continua esse trabalho sobre a questão, né? Enfim, eu recomendo para você trabalhar a questão mais, digamos, das confrarias, sabe? Tenta trabalhar isso, né? Um pouco as confrarias, muito importante, sufismo, né? Tijania, por exemplo, né? No Mali, etc. O papel da confraria Tijania é muito importante, né? Poderia ser um tema interessante para ti, né? Embarcar nisso. Márcio, o teu trabalho é muito legal, eu entendi bem o teu ativismo, tua paixão por, enfim, por trabalho do Cheikh Anta Diop, realmente aquilo que você falou, digamos, foi conotados esses autores por vários temas, né, afrocentristas, etc., e tudo mais, mas digamos, são filhos do seu tempo, né? São homens do seu tempo que tinham que revisar a historiografia colonial, né? Então, eles desmontaram a historiografia colonial. E este é um trabalho extraordinário, não era fácil, não é chegar aí e, digamos, os arquivos, historiografia colonial gigantesca. Como é que você vai trabalhar essa cheia de preconceitos, de estereotipos, teorias, mitos, etc. Tinha que haver homens, grandes historiadores, né, enciclopedistas como o Cheikh Anta Diop, que enfrentam isso. Era, digamos, um confronto de ideias, enfim, de ideias, uma missão, era uma missão hercúlea que alguém tinha que fazer isso. Era necessário ter feito. Então, tem que entender, né, o Cheikh Anta Diop no seu tempo e não, digamos, conotar a ele coisas, afrocentrista, não sei o que, isto enfim, aquele textinho pequeno lá do Carlos Lopes, um pouco, meio, às vezes, enganoso, mas tudo bem, tranquilo, como costuma dizer, mas
realmente é muito interessante pegar numa figura, um intelectual como o Cheikh Anta Diop, estudá-lo, expandir o pensamento, digamos, do Cheikh Anta Diop é importante. Acho que tudo isso é muito bom. Acho que para a pesquisa, acho que é muito bom. Eu acho que isso... não tenho, professor Oliveira, nada a dizer. Parabéns a todos, Alec, todo mundo aqui. Pesquisas boas, hein? E estamos muito felizes com esse painel. Segundo o painel, estavam 17 pessoas aqui. Não sei se o professor Silas quer também falar alguma coisa, o Paim também pode falar. Eu só queria dar duas palavras aqui, né? Porque dentro dessa pesquisa tem duas coisas. Assim, é uma pesquisa bem embrionária, entendeu? Eu não sei onde é que ela vai dar. Mas tem duas coisas assim que me chamam a atenção, que é essa ideia de que o professor tocou agora, que lendo as pesquisas aqui, lendo alguns documentos, eu descobri, porque a gente fala da pesquisa de Cheikh Anta Diop, ela foi negada pela universidade. E o que aconteceu foi o seguinte: na França, você tem um doutorado, onde você tem a tese primária e a tese secundária. E depois você tem mais 3 classificações, que é o doutorado, porque aqui a gente chama aprovação com louvor, né? E lá você tem 3 diferenciações: aprovado, aprovado com louvor e aprovado em mais alguma coisa. Uma dessas 3 permite você ensinar, ser professor, né? Então, quando o Diop leva essa tese para a mesa, o que é que acontece? Inclusive, é bom salientar que uma das pessoas que fizeram parte da banca de Cheikh Anta Diop em 1954 foi Roger Bastide, que depois vai ser professor aqui na USP, né? Bastide foi uma das pessoas, porque Diop reuniu a tese, Diop queria pegar os melhores da época, mas por algumas questões esses não se encontravam e ele resolveu fazer uma banca para ele poder apresentar, né? E aí foi Roger Bastide, não me lembro se Balandier também estava. Eu tenho aqui anotado, mas agora eu não está próximo de mim, mas tem essas coisas aqui. Então, o Diop, ele recebe a aprovação do doutorado, ele passa, mas a aprovação do doutorado que ele recebeu não permitiu que ele ensinasse. É por isso que ele volta para o Senegal e vai trabalhar no Instituto de Fundamental da África Negra. Ele é proibido de ensinar tanto no Senegal quanto na França. E a universidade que leva o nome de Cheikh Anta Diop no Senegal é completamente avessa às ideias de Cheikh Anta Diop. Só tem o nome. Essa é uma questão. A segunda questão é que trabalhar Cheikh Anta Diop é interessante pelo seguinte fato: se hoje você colocar qualquer consulta no Google para poder falar sobre a evolução humana no continente africano, a referência que vai aparecer é um cara chamado Louis Leakey, a família Leakey, Family Leakey, Louis Leakey, Mary Leakey, Richard Leakey, é uma família de paleontólogos quenianos. Eles são descendentes da colonização, mas são nascidos no Quênia. E o trabalho deles é incomensurável no processo de remontagem da evolução humana no continente africano. Porque se hoje a gente consegue remontar a evolução do continente africano, a evolução humana no continente africano, datadamente, né, em termos de registro, é muito por conta dessa família, porque os fósseis mais importantes encontrados e que permitem essa reconstrução foram encontrados por eles. Mas aí tem um detalhe, né? Richard Leakey, né? Ele consultava Cheikh Anta Diop constantemente. Ou Richard Leakey, não, Louis Leakey, o patriarca da família. Ele consultava Diop frequentemente. E eu tive acesso a um documento, né, que é a biografia de Cheikh Anta Diop, escrita pelo filho dele, Cheikh Mbacké Diop, e onde lá, na bibliografia, ele fala o seguinte: que teve o Congresso de Pré-História Africana em 1969 no Quênia. Em uma sala, Richard Leakey estava apresentando, se eu não me engano, acho que foi Lucy, ou foi alguns fósseis
dos Australopithecus afarensis, que é uma espécie que eles encontraram, que ele encontrou, né? Classificou como espécie, e em uma outra sala, Sheikh Anta Diop estava apresentando alguma coisa sobre a evidência de a humanidade ter aparecido no continente africano. A comunicação de Louis Leakey, terminou primeiro do que a de Sheikh Anta Diop. E ele aguardou a de Sheikh Anta Diop terminar para ele consultar, porque foi a oportunidade que ele teve no momento de levar o que ele tinha descoberto para saber a opinião de Sheikh Anta Diop. Mas hoje, se você procura saber sobre o processo de evolução humana no continente africano, se fala de Sheikh Anta Diop, mas não se fala de Richard, se fala de Richard e Louis Leakey, mas não se fala de Sheikh Anta Diop. Se você pega os livros de Sheikh Anta Diop, todos os livros de Sheikh Anta Diop, você tem uma menção a Louis Leakey, que era uma forma que ele encontrava de... Mas quando você pega os escritos de Louis Leakey, você não encontra nenhuma menção a Sheikh Anta Diop. Então, isso também eu entendo como uma política de silenciamento. Então, essa é a importância de se trabalhar Sheikh Anta Diop também no Brasil. Entende? Era só Amigos, precisamos encerrar, mas foi muito bom. Vamos printar aqui a tela, né? Vamos abrir a câmera todos, Sila. Vamos abrir a câmera. Vamos abrir aqui. Foi muito bom. Printem aí a tela e depois vocês mandam para a gente, tá? Sim, Sila, tem que abrir primeiro a câmera. Todo mundo abrir a câmera, pessoal. Vamos tirar a foto. Vou pedir a Romilda para fazer isso. Romilda, por favor, faça-nos isso. Para printar para nós. Tá bom? Ok, muito obrigado. Para nós. E depois a gente compartilha com a gente aí o print. Muito obrigado, gente. Convido vocês ao próximo simpósio aqui, o último online,